Na sua experiência, você já recomendou alguma técnica que parecia promissora, mas que no fundo precisava de alguns ajustes ou complementos para realmente ela passar a funcionar? Pois é, os seus problemas acabaram, porque nesse vídeo você vai descobrir o que é de fato o treinamento autógeno e como ele foi idealizado. 2. O que os estudos científicos revelam sobre a eficácia dessas técnicas e o que isso significa para nós que trabalhamos com saúde mental. 3. Casos reais e exemplos práticos que mostram o impacto do treinamento autógeno em situações reais do dia a dia. 4. Limitações importantes dessa técnica e quando ela pode se tornar até uma ilusão perigosa no seu atendimento. E finalmente, 5. Como adaptar e complementar o uso do treinamento autógeno com outras abordagens baseadas em evidências. E de quebra ainda tem o 6º ponto, tá? Porque é claro que eu ainda vou te contar no final uma experiência super curiosa que eu tive com essa técnica que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre ela. Portanto, se você quer compreender de uma vez por todas se o treinamento autógeno é uma ferramenta poderosa ou só um mito bem contado dos psicólogos, esse vídeo é para você. Nós vamos juntos explorar essa questão que é tão intrigante e descobrir a verdade por trás dela. E primeiro, para os que não me conhecem, olá, eu sou o Fernando Dias, ex-psicólogo por decisão própria e como sempre no final do vídeo eu te digo o porquê, e terapeuta cognitivo comportamental. E esse é o canal Viver de TCC, onde nós falamos tudo sobre a terapia cognitivo comportamental para um público super fiel, oferecendo conteúdos ricos para psicoterapeutas, psicólogos, médicos e todas as pessoas que são interessadas em saúde mental. Agora sim, vamos começar pela conceituação e de onde vem esse tal treinamento autógeno. É o seguinte, o treinamento autógeno ele foi criado por um psiquiatra alemão chamado Johannes Henrik Schultz, por volta da década de 1930. O Schultz ele buscava uma técnica que unisse elementos da auto-hipnose e da meditação, com o objetivo de proporcionar relaxamento profundo e autossugestão para promover o bem-estar físico e mental dos seus pacientes. A ideia era simples: ensinar o próprio corpo a entrar num estado de relaxamento profundo por meio de exercícios mentais que forçassem sensações como peso, calor e ritmo respiratório. E a técnica é estruturada em 6 exercícios básicos, cada um deles direcionado a uma sensação corporal específica. Por exemplo, o participante ele começa imaginando o peso do corpo dele, como se os braços e as pernas dele estivessem super relaxados e completamente pesados. Depois, a atenção ela é direcionada ao calor que percorre todo o corpo. E seguindo a isso, pela regulação da respiração e dos batimentos cardíacos que o paciente manifesta. O objetivo final é alcançar um estado de tranquilidade e equilíbrio físico e mental, quase como uma meditação guiada mais praticada hoje de forma autônoma, por exemplo. E na época em que ele foi idealizado, o treinamento autógeno ele foi recebido com grande entusiasmo, especialmente no contexto de uma sociedade que começava a valorizar as técnicas psicológicas para lidar com os problemas como o estresse e ansiedade. O Schultz ele acreditava que essa técnica podia ser utilizada para tratar desde a insônia até a hipertensão, incluindo dores crônicas, tornando-se uma ferramenta super versátil para qualquer paciente que buscasse um alívio sem depender de medicamentos, por exemplo. Porém, o mais interessante e o que gerou bastante curiosidade é que o Schultz ele baseou as suas ideias em resultados observados em estados de transe hipnótico. E ele percebeu que, durante a hipnose, os pacientes frequentemente relatavam sensações de calor e peso no corpo, o que levou ele a criar exercícios que limitassem essas situações sem a necessidade de um hipnotizador presente, compreendeu? E foi exatamente isso que deu à técnica o nome de autógeno, ou seja, significa que, sendo autógeno, ou seja, produzido por si mesmo, o próprio paciente poderia aplicar nele próprio. Mas será que essa técnica ela funciona tão bem quanto o Schultz acreditava que funcionava? Bom, eu vou conversar com você sobre isso e ainda eu vou te mostrar como alguns estudos científicos desafiam essa visão de que isso significa de verdade
na prática. E essa é uma das partes mais surpreendentes que vem pela frente. Por isso, e para me ajudar nessa pesquisa, lembra de dar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Porque eu tô tentando ser um youtuber, como você já sabe. E a sua inscrição e o seu like são muito importantes. E passando para o ponto 2, dos 6 pontos que eu te falei, afinal, o que os estudos científicos revelaram sobre a eficácia dessa técnica e o que isso significa para nós que trabalhamos com saúde mental? Olha só, quando nós falamos em técnicas psicológicas, é sempre importante dar um passo atrás de perguntar o que a ciência tem a dizer sobre isso, não é verdade? E no caso do treinamento autógeno, os estudos realizados ao longo de décadas, eles trouxeram uma visão mais crítica sobre os seus benefícios reais. Primeiramente, é verdade que existem evidências que mostram que o treinamento autógeno ele pode sim ajudar a reduzir sintomas de estresse e de ansiedade, por exemplo, e até melhorar a qualidade do sono de algumas pessoas. E olha que uma revisão sistemática que foi publicada agora em 2020, ela destacou que essa técnica ela pode ser eficaz como uma intervenção complementar, especialmente nos casos leves e moderados de ansiedade. Olha que barato. Porém, a mesma revisão que eu te falei, ela chamou atenção para uma outra questão importante. Os estudos disponíveis costumam ter amostras pequenas e metodologias limitadas, o que torna difícil generalizar os resultados encontrados nesses estudos, tá bom? Então isso tem que ser levado em consideração. Entretanto, antes de eu continuar, deixa eu te apresentar primeiro o Guilherme, que eu não sei como é que ele ainda não apareceu nesse vídeo até esse momento. Isso porque o Guilherme ele é uma espécie de meu ajudante não oficial desse canal. E ele sempre aparece do nada para interromper a gente com perguntas, fazendo comentários, ajudando, às vezes atrapalhando. E olha que eu tô sentindo falta dele desde o vídeo passado, viu? Não se preocupa, Fernando. Eu acabei de chegar da rua. Já estou aqui a postos, preparado para comentar o que vier. Seja o que for que você fale, eu sempre vou estar aqui para ser o seu comentarista. Viu? Ah, legal poder contar com você, Guilherme. Então, voltando ao nosso assunto. Outro ponto interessante sobre os estudos científicos a respeito do treinamento autógeno está relacionado à dor crônica. Isso porque algumas pesquisas sugerem que o treinamento autógeno pode sim ajudar pacientes a reduzir a percepção da dor. E isso acontece porque o relaxamento profundo muscular ele pode alterar o processamento sensorial do cérebro, modulando o desconforto físico. Contudo, essa eficácia ela parece ser bastante variável de pessoa para pessoa, o que leva a uma dúvida. Será que essa técnica funciona para todos ou ela só funciona para quem já tem uma predisposição para aceitar algumas práticas de autossugestão? E aqui entra uma crítica muito comum. Muitos estudiosos eles mostram que os efeitos positivos do treinamento autógeno ele podem ser explicados em parte pelo chamado efeito placebo, que significa que para algumas pessoas o simples fato da pessoa acreditar que a técnica vai funcionar já é suficiente para gerar algum alívio para ela. Apesar disso, o efeito placebo ele não é algo que nós podemos ignorar, tá? Pois ele é também um reflexo do poder da mente e da percepção humana sobre os sintomas. Portanto, para nós que trabalhamos com saúde mental, o efeito placebo ele traz duas implicações super importantes. O primeiro que nós precisamos avaliar cientificamente quando e como incluir o treinamento autógeno no nosso repertório de terapeutas, porque ele pode ser útil como uma ferramenta complementar, mas ele não tem como substituir as abordagens baseadas em evidências que são bem mais robustas, você compreende? Como é o caso, claro, da terapia cognitivo-comportamental. Esse é o primeiro ponto que tem que ser avaliado. Agora, um segundo é que desde o começo nós temos que deixar claro para o cliente que o treinamento autógeno não é uma solução mágica, porque por muitas vezes e por muitos colegas nossos, ele é, às vezes, infelizmente, apresentado como uma técnica que é capaz de resolver tudo, mas a verdade é que ele tem limitações claras e que ele funciona melhor em determinados contextos específicos do que funcionar todas as vezes, não é? Então, já eu vou te mostrar casos reais que ilustram como o treinamento autógeno ele pode ser útil como coadjuvante na terapia cognitivo-comportamental. E você vai perceber que aplicar ele na prática pode revelar nuances que nem mesmo os estudos conseguem
capturar. Só que antes, deixa eu dar uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Ah, pois é, nós não temos patrocinadores. E como nós não temos patrocinadores ainda, eu mesmo estou patrocinando esse vídeo. Então, isso significa que deixa eu promover o meu curso pago, bem baratinho, de introdução prática à terapia cognitivo-comportamental, que você deve comprar para me ajudar, porque é através dele que eu sustento o canal. E também, eu te garanto que o curso aí custa mais barato do que um cinema cujo filme tem só 2 horas, enquanto o curso tem 7 horas. Você consegue perceber a vantagem? Pois é, e detalhe, se você clicar no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo, você ainda vai ganhar direito de assistir a 4 aulas dele completamente grátis. E eu vou te comentar que esse curso está super bem avaliado e ainda está hospedado na maior plataforma de cursos online do mundo. Então, corre lá e vamos dar uma ajudinha para nós dois juntos, tá bem? E agora sim, passando para o terceiro item dos 6 itens que eu te prometi. Exemplos práticos de casos reais sobre o impacto do treinamento autógeno em situações do dia a dia. E olha, eu tenho que te falar que nada melhor do que o olhar para situações reais para entender o funcionamento de um treinamento autógeno na prática, não é verdade? E para isso eu vou compartilhar contigo 2 exemplos que ilustram diferentemente os impactos dessa técnica, tanto de forma positiva quanto de forma limitada, tá bom? E o primeiro desses casos é o de uma professora chamada Patrícia, que ela estava lidando com altos níveis de estresse devido às demandas do seu trabalho e que estavam gerando para ela, ainda por cima, problemas pessoais. A Patrícia, ela começou a praticar o treinamento autógeno diariamente, seguindo um roteiro simples que incluía imaginar o peso e o calor do corpo, dos seus braços, das pernas e seguindo por exercícios de respiração. Em poucas semanas, ela relatou que ela se sentiu sim mais calma e com mais controle emocional, especialmente durante as situações de conflito que ela estava acostumada a vivenciar. O que significa que para a Patrícia a técnica funcionou como uma pausa mental, ajudando a ela que reduzisse o impacto das preocupações do dia a dia. E isso colaborou muito com o trabalho da terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, o que significa que esse resultado fez muito sentido quando nós pensamos que o treinamento autógeno induz a um estado de relaxamento profundo, semelhante ao que ocorre, por exemplo, em práticas de mindfulness ou meditação. E que para pessoas como a Patrícia, que ela consegue engajar nesse tipo de exercício, o treinamento aí tem sim uma boa capacidade de melhorar o seu estado, até porque ela tem uma ótima visualização mental e isso ajuda muito na eficácia dessa técnica. Você está me dizendo que a Patrícia resolveu todo aquele estresse só com essa técnica? Cara, isso é incrível! Já estou pensando em aplicar com meus clientes também. Tipo, imagina cada um deles saindo da sessão com uma ferramenta prática para usar em casa. Eu tô vendo que esse treinamento vai virar o meu xodozinho do consultório. Vou até preparar uma música de fundo para isso. Já tô visualizando todo o sucesso. Calma aí que nem sempre isso funciona tão bem assim, Guilherme. Olha só o caso do João, um empresário que sofria com insônia crônica. Ele decidiu tentar também o treinamento autógeno após ouvir recomendações sobre os seus benefícios. No entanto, apesar de ele praticar regularmente durante um mês inteiro, o João não percebeu foi nada de melhoria significativa aplicando o treinamento autógeno. Na verdade, ele relatou foi sentir uma frustração terrível, porque ele achava difícil forçar a barra para sentir as sensações de peso, calor e melhorar a respiração da forma como eu te descrevi que são feitas nos exercícios. O que significa que para ele o processo ficou parecendo mais uma obrigação do que uma solução que de fato podia trazer resultados para ele. O que significa que no caso do João, nós conseguimos compreender que o treinamento autógeno ele não pode ser considerado de verdade como uma técnica universal. Você compreende? Isso porque algumas pessoas têm mais dificuldade em alcançar o estado de relaxamento necessário que é preciso para esse tratamento. Principalmente aquelas pessoas que estão acostumadas a buscar soluções mais objetivas, mais imediatas e que são pessoas menos introspectivas, entendeu? Portanto, é que esses 2 exemplos eles ilustram muito bem como o impacto do treinamento autógeno ele pode variar.
Para algumas pessoas ele oferece um alívio valioso e que tem que ser considerado, enquanto que para outras pessoas ele pode se tornar uma fonte de frustração ou simplesmente não funcionar, não produzir nenhum resultado que foi esperado a partir dele, tá bom? E é exatamente isso que reforça a importância de avaliar o contexto de cada cliente antes de recomendar uma prática que você não tem certeza se vai funcionar ou não, tá bom? E aí que eu ainda vou te mostrar um pouco mais à frente como combinar o treinamento autógeno com algumas atividades da abordagem cognitivo-comportamental para tornar ele um pouco mais eficaz e evitar essas frustrações e potencializar ainda os seus benefícios quando eles aparecem. Esse, na verdade, é um dos pontos mais críticos que nós vamos ver no resto do vídeo. Agora vamos ver primeiro o ponto 4 dos 6 pontos que eu te prometi, tá? Que são exatamente as limitações da técnica e quando ela pode se tornar, inclusive, uma ilusão perigosa para o seu cliente, tá bom? Olha só, o treinamento autógeno ele pode parecer uma solução promissora à primeira vista. Afinal, quem é que não gostaria de aliviar o estresse ou melhorar a saúde mental com uma prática simples e autoguiada, não é verdade? Contudo, como nós já vimos, essa técnica tem bastantes limitações. E são limitações significativas que nem sempre elas são evidentes. E é nesses contextos que elas podem se tornar umas ilusões perigosas. E deixa eu te falar que uma das principais limitações é o fato de que o treinamento autógeno exige uma boa dose de disciplina, concentração e habilidade para o cliente se concentrar e se conectar com as sensações corporais. E isso nem sempre é fácil e espontâneo para a pessoa, especialmente para pessoas que já dão um estado elevado de ansiedade, por exemplo, ou com pensamentos muito acelerados que não conseguem se concentrar no seu próprio corpo. Portanto, quando um cliente ele não consegue executar os exercícios ou perceber os resultados, e isso gerar frustração nele, isso é capaz de gerar sentimentos de incapacidade e uma sensação de que ele próprio, mesmo utilizando as talvez técnicas corretas, ainda assim não consegue obter resultados e acaba se sentindo, ou melhor dizendo, experimentando uma sensação de ser uma pessoa inútil, que é tudo que você não quer que seu paciente passe, não é verdade? Afinal, quando isso acontece, é capaz de arruinar a terapia, não é? Portanto, é sempre bom que você, como terapeuta, seja presente para o cliente o tempo todo, responsivo aos resultados dele e capaz de fornecer para ele alternativas quando o treinamento autógeno não dá certo. E olha só, outro ponto crítico é que o treinamento autógeno por si só, ele não aborda os pensamentos disfuncionais ou os padrões de comportamentos que muitas vezes estão nas raízes do sofrimento emocional do seu cliente. É por isso que confiar exclusivamente no treinamento autógeno, ele pode criar uma falsa sensação de progresso, quando na verdade as questões mais profundas do teu cliente permanecem intocadas. E você percebe o perigo de estar fazendo isso? Pois é, olha só um exemplo. Imagina alguém com um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, o TAG. Essa pessoa ele pode até melhorar temporariamente os sintomas dele físicos, mas utilizando o treinamento autógeno, isso não vai tocar nos pensamentos catastróficos que ele tem, na dificuldade que ele tem de tolerar a incerteza que esse cliente apresenta e que acaba sendo a raiz de verdade dos seus sintomas de aborrecimento. Entendeu? Portanto, o treinamento autógeno utilizado no formato de coadjuvante, ele pode se comparar com, por exemplo, aqueles remédios que baixam a febre, mas eles não combatem a infecção. Eles são capazes até de mascarar os verdadeiros sintomas do cliente. Ficou claro? Além disso, há o risco, que eu já te falei, de alguns colegas nossos sempre venderem a ideia de que o treinamento autógeno ele vai ser uma solução para tudo. E algumas pessoas menos experientes podem acreditar nisso, exagerar os seus benefícios e apresentar essa técnica como uma cura para qualquer problema complexo que, na verdade, precisa de um acompanhamento mais especializado, como, por exemplo, a depressão severa ou qualquer tipo de outros traumas que, definitivamente, essa técnica não vai curar. E a verdade é que agir assim não só é enganoso, como também pode atrasar a busca pelo tratamento mais adequado para cada caso, que seja baseado em evidências, que seja uma terapia correta, séria, ou até mesmo a necessidade de tomar algum tipo de medicação, que você sabe que são essenciais em muitos dos casos. E olha que ainda existe o aspecto cultural, não é verdade? A sociedade, por exemplo, como a nossa, onde as pessoas tendem a buscar as soluções mais rápidas e práticas que existem, no lugar das soluções estruturadas e efetivamente comprovadas, à luz da ciência,
As técnicas do tipo treinamento autógeno, elas podem ser mal interpretadas, levando alguém a acreditar que basta repetir esses exercícios algumas vezes que magicamente os problemas dela vão estar resolvidos. Então eu tenho certeza que por tudo que eu te falei, você já percebeu o quanto isso pode de verdade se tornar um risco, não é verdade? Espera aí, tá louco meu. Se trata de uma técnica que pode ferrar tudo assim de uma vez só. E é uma espécie de pesadelo em forma de relaxamento guiado. Eu tô fora. Não vou usar nos meus clientes de jeito nenhum. Já destruí até a seleção de músicas que eu tinha feito. Esquece. Cruz credo. Deixa pra lá isso sim. Não é para fazer nada disso, Guilherme. Quando bem utilizado, o tratamento autógeno ele tem o seu valor. Portanto, para de ser 8 ou 80, tá bem? Ele só tem que ser visto como uma ferramenta complementar e não como uma abordagem principal, tá entendendo? Ele pode ser bem útil em contextos específicos, mas não dá para confiar nele como uma solução única que pode levar a resultados frustrantes e prejudiciais, entendeu? E espera lá que eu já vou te mostrar como integrar essa prática do treinamento autógeno com outras abordagens baseadas em evidências para evitar essas armadilhas. Vamos passar agora para o ponto 5. Dos 6 pontos que eu te prometi, tá? E aliás, no ponto 5 nós vamos ver exatamente isso. Como adaptar e complementar o uso do treinamento autógeno com outras abordagens baseadas em evidências para fazer com que ele acabe dando certo. E o que eu tenho para te dizer aqui é que se você usa, tá com vontade de usar o treinamento autógeno, ele é muito melhor quando ele está combinado com outras abordagens baseadas em evidências. Como, por exemplo, um exemplo prático é combinar o treinamento autógeno com as técnicas tradicionais da terapia cognitivo-comportamental. Isso porque, enquanto o treinamento autógeno ele ajuda o cliente a alcançar um estado de relaxamento e reduzir a atividade fisiológica, que é o que a gente consegue que ele faça em grande parte das vezes, a terapia cognitivo-comportamental ela entra para trabalhar diretamente nos pensamentos automáticos e nos padrões de comportamentos disfuncionais que estão por detrás desses comportamentos do indivíduo. Imagina só um cliente que sofre de ansiedade e que pode usar o treinamento autógeno para gerenciar os sintomas físicos imediatos. A palavra está aí, imediatos, da ansiedade e da tensão muscular ou da taquicardia. Enquanto isso, nós com a TCC, nós atuamos para reestruturar os pensamentos que alimentam essa ansiedade nesse paciente. Essa associação é que seria um barato de verdade, não é verdade? E olha só, e outra abordagem complementar e poderosa e bastante conhecida, famosa e testada é o Mindfulness. Porque, embora o treinamento autógeno e o Mindfulness ele compartilhem de muitas semelhanças, como por exemplo o foco no presente e a conexão com o corpo, eles têm objetivos diferentes. Enquanto o treinamento autógeno ele busca induzir um estado de relaxamento por meio de uma autossugestão, o Mindfulness ele promove uma aceitação consciente dos pensamentos e das sensações mentais e corporais sem tentar modificar essas sensações. Portanto, integrar essas duas práticas, isso pode ajudar muito o cliente a equilibrar momentos de relaxamento ativo com uma maior capacidade de lidar com as emoções difíceis de forma bem consciente. E olha que além disso, o treinamento autógeno ele também pode ser usado como uma forma de introdução de outras práticas terapêuticas. Como, por exemplo, o cliente que tem dificuldade de meditar ou se engajar em exercícios mais longos, ele pode começar com os passos simples do treinamento autógeno e aprendendo a partir disso, a partir dele, a se concentrar e a se conectar com o seu próprio corpo. E dessa forma, abrindo caminho para práticas mais avançadas no futuro, como, por exemplo, os exercícios respiratórios ou a técnica de visualização, que são coisas mais complexas e que a gente usa bastante em terapia para ajudar o cliente na sua reestruturação cognitiva. Portanto, de forma nenhuma esse treinamento ele pode estar descartado do nosso leque de ferramentas que nós podemos disponibilizar para minimizar o sofrimento do cliente, tá bom? E sempre lembrando do papel da psicoeducação no processo de como o treinamento autógeno é explicado para os seus clientes de maneira que não seja uma solução milagrosa. Viu, Guilherme? E agora, como eu te prometi, eu vou te explicar na prática clínica com um exemplo que conecta tudo que nós conversamos até agora de uma maneira surpreendente. E algo que pode realmente modificar a maneira como você utiliza o treinamento autógeno e também a forma como você organiza as suas sessões de terapia cognitiva comportamental. Você acabou comigo, Fernando. Criou uma crise existencial.
Afinal de contas, agora eu não sei se uso ou não uso o treinamento autógeno. Eu vou ficar sem dormir hoje à noite e é por sua culpa, viu? Calma, Guilherme, se concentra no exemplo que eu vou te contar. O fato é que eu não podia terminar esse vídeo sem compartilhar com você uma experiência curiosa que eu tive com o treinamento autógeno e que realmente mudou a minha visão de como essa técnica pode ser utilizada, tá bom? E eu vou te contar a experiência agora, portanto presta muita atenção que ela vai ser muito elucidativa. Lá vai! Anos atrás, quando eu ainda era psicólogo iniciante e estava começando a me aprofundar em diferentes abordagens de relaxamento e queria experimentar tudo que eu via pela frente, eu decidi experimentar o treinamento autógeno por conta própria em mim mesmo. E eu lembro que eu estava numa fase bem estressante, sabe? Cheio de prazos para entregar, responsabilidades acumuladas, tava um caos. E foi por causa disso que eu achei que a técnica ia ser uma solução super prática para o meu dia a dia. Então, nos primeiros dias, eu segui os exercícios exatamente como foram recomendados pelo seu criador. Eu focava no peso dos braços, na sensação de calor, no ritmo da respiração e, para minha surpresa, nos primeiros minutos eu até conseguia sentir uma leve diferença mesmo, como se eu estivesse desconectando com aquela pressão extrema que eu estava sentindo antes. Porém, ao longo das semanas, eu comecei a perceber que a verdade é que quando a prática terminava, eu estava me sentindo agitado do mesmo jeito. Em pouco tempo, como se o estresse tivesse sempre estado ali, esperando por mim. Foi aí que eu decidi ir além. Eu comecei a refletir sobre o porquê que eu estava tão estressado e o porquê que eu estava realmente alimentando aquela sensação de sufocamento. E foi nesse ponto que eu percebi que, apesar de o treinamento autógeno ter me dado alguns momentos de alívio, ele não estava lidando de verdade com as causas reais do meu estresse. Eram meus pensamentos acelerados e as crenças que eu tinha que faziam eu assumir cada vez mais responsabilidades do que de verdade eu podia carregar. E foi isso que fez eu entender que o treinamento autógeno por si só não era uma solução de verdade, mas que eu tinha que integrar mesmo as técnicas da TCC para começar a sentir o alívio verdadeiro dos sintomas a longo prazo. E que era com elas mesmo que eu ia lidar com a raiz e a solução definitiva de verdade dos problemas. E foi isso que me ajudou a criar um equilíbrio mais sustentável entre o que eu fazia e como que eu me sentia, e isso sim fez diferença para mim nessa época. Então, se tem uma lição que eu tirei dessa experiência, é que o treinamento autógeno, sim, ele pode ser útil, ele pode ser eficaz no começo, mas ele não faz o trabalho sozinho. Ele é uma lanterna num túnel escuro, ele ilumina o caminho, mas ele não leva a gente automaticamente até a saída, entendeu? Ah, ficou mais claro agora. Mas, Fernando, você não quer cantar uma canção de ninar para me ajudar a dormir hoje à noite? Isso bem que podia compensar você ter me obrigado a escrever e riscar os meus rascunhos dezenas de vezes. Sem chance, Guilherme, porque eu sou completamente desafinado e você vai passar mesmo a noite toda sem dormir de qualquer jeito, tá bom? Agora, o que eu posso fazer é lançar para você um desafio. E experimenta refletir sobre como você pode integrar na sua prática clínica de relaxamento o treinamento autógeno no seu dia a dia, sem perder de vista a importância da abordagem e das causas profundas do que de verdade você está enfrentando. E claro, se você já utilizou essa técnica ou tem alguma experiência fantástica para contar pra gente a respeito dela, poxa vida, deixa pra gente aqui nos comentários, não seja egoísta, porque nós todos queremos saber como é que isso impactou a tua vida. Só lembra de escrever, claro, a palavra mágica treinamento autógeno, vírgula, e o teu comentário, tá? Porque eu saiba qual é o vídeo que você estava assistindo quando você comentou o que você comentou, tá bom? Outra coisa é que você já sabe que se você quiser ver todos os vídeos do canal, do começo até o fim, é só você ir na playlist, na aba que tem no YouTube, e procurar a playlist que está escrita todos os vídeos do canal, que lá você vai ver do primeiro vídeo até o último que foi gravado até hoje, tá bom? Guilherme, vai tentar dormir e começa a contar carneirinhos, tá bom? Ah, e sobre o que eu te falei sobre deixar de ser psicólogo, é que eu não posso atender como psicólogo lá fora do Brasil, eu só posso atender como terapeuta mesmo, entendeu? Foi por isso que eu abri mão desse título. Bom, esclarecido isso, nós vemos nos próximos vídeos. Tchau!